Olá, bom dia. Essa é mais uma gravação do canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, Goiânia, Goiás. Nós estamos estudando o livro O Jesus, o Incomparável Cristo, do reverendo John Stott, e hoje nós estamos na aula de número 14 sobre o Jesus influente. Eu gostaria de introduzir a nossa aula de hoje. Lembrando que na aula anterior vimos que o cristianismo tem influenciado positivamente a sociedade no decorrer dos séculos. Na arquitetura, na arte, na música, na pintura, ciência, democracia, nos sistemas legais e especialmente na vida moral e nos valores da dignidade humana, os cristãos têm participado ativamente e positivamente da sociedade ocidental, bem como também na influência que pode trazer para a sociedade oriental. Nós vimos que ninguém afetou mais a vida humana sozinho do que Jesus Cristo, aquele homem de Nazaré. Diferentes pessoas, em função disso, têm sido influenciadas por diferentes aspectos da vida de Cristo para a realização de tarefas diferentes. Nessa seção do seu livro, o Dr. John Stott trabalha a questão da influência positiva e pessoal de Jesus, ou algum aspecto, algum evento da vida de Jesus que fascinou, impressionou, que impactou profundamente algumas personagens da história mundial, e em função disso, esse impacto da vida, desse aspecto da pessoa de Jesus nessa pessoa, produziu o impacto que ela realizou no mundo externo, no mundo afora, na história da humanidade. Tratar do Jesus influente é olhar para Jesus Cristo de duas maneiras. Com a sua vida, em cada parte dela, atraiu e inspirou pessoas a testemunharem sobre ele, e como o impacto de Cristo na vida dessas pessoas promoveu o próprio impacto que essas pessoas produziu na vida dos outros. E hoje eu gostaria de falar sobre o fato de que Jesus era um carpinteiro. Quando você abre a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 40 a 52. Deixa eu abrir novamente. Lucas, capítulo 2, verso 40. Ele diz: Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E no versículo 52, Lucas afirma o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E ele, crescendo, ele viveu e serviu ao seu pai como o carpinteiro. Mateus capítulo 13, versículo 55. Mateus afirma o seguinte: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe sobreveio isto? E também Marcos, capítulo 6, versículo 3, onde Marcos escreve: Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vive aqui entre nós suas irmãs? Então, impressiona-nos o fato de que Jesus Cristo, ele viveu e serviu como um carpinteiro até iniciar o seu ministério aos 30 anos de idade, ali na sinagoga de Cafarnaum. Ele é chamado de o filho do carpinteiro, e ele mesmo era também um carpinteiro que aprendeu a profissão com seu pai José. Nós sabemos muito pouco a respeito da vida de Jesus entre os 12 e 30 anos, e o que é dito na Escritura é que nesse período ele
serviu, ele trabalhou, ele viveu como um carpinteiro ao lado de seu pai, e muito provavelmente substituindo seu pai no sustento da família após a sua morte, pois durante o ministério de Jesus, José não é visto nenhuma única vez, embora Maria, seus irmãos, são mencionados e estão presentes. Inclusive, no dia de Pentecostes, os irmãos de Jesus e Maria, sua mãe, estavam presentes em Atos capítulo 2 até capítulo 4. Então, o que nós sabemos da vida de Jesus entre os 12 e 30 anos de idade é que ele era um carpinteiro. Um carpinteiro, a palavra grega do Novo Testamento é tekton, era alguém que trabalhava com madeira. Era um carpinteiro, um marceneiro e até mesmo um construtor. Ele podia fazer desde um galinheiro até uma casa completa, usando disso a madeira e as ferramentas para que ele pudesse fabricá-la. Um carpinteiro fabricava arados e jugos. Justino Marte menciona isso na sua apologia. Ele fabricava e consertava cadeiras, mesas, armários e camas. Então, o carpinteiro era aquele profissional, aquele artesão que trabalhava de variadas formas com a madeira para fazer inúmeros móveis, instrumentos e ferramentas para outras pessoas. Jesus era um carpinteiro. E na Idade Média, os chamados pré-rafaelitas, aqueles que vieram antes de Rafael, eles ilustravam essa vida de Jesus antes do seu ministério de várias formas. Um que chama atenção, um quadro do século XIX, de 1850, J.E. Milhais. Esse quadro é chamado de Cristo na casa de seus pais. Ele retrata Jesus ajudando seu pai, José, na alfaiataria. Aqui nós temos José, Jesus. Este que está carregando uma vasilha com água é João Batista. E aqui nós temos José. E esses outros dois aqui também são Jesus, em outras fases da sua vida, trabalhando na carpentaria. Este quadro retrata que, trabalhando ali, ele machucou o dedo, sua mãe vem consolá-lo, seu pai vem consolá-lo. João Batista vem trazer água para lavar a sua mão, que está sangrando. E então é mostrada a vida de um carpinteiro. Se você olhar pela janela lá fora, esses desenhos aqui são ovelhas dentro de um aprisco. Jesus vivendo a vida de um carpinteiro, normalmente na carpintaria. Um outro quadro também desse período é o quadro chamado A Sombra da Morte, de Roman Hunt, de 1876, que retrata Jesus agradecendo o dia de trabalho na carpintaria. Você observa que o sol bate sobre ele e projeta a sombra na parede, onde você tem aqui o local onde são guardadas as ferramentas, os pregos, os martelos, assume o local do patíbulo, aquela parte superior da cruz, representando então que Jesus Cristo viveu toda a sua vida já à sombra da cruz. E esse fato de Jesus ser um carpinteiro, um trabalhador humilde, impactou muitas pessoas no decorrer da história, e um deles é o escocês George Lansbury. Ele fala do Jesus que trabalhou no banco do carpinteiro. George Lansbury nasceu em 1859, o ano que Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil para fundar a Igreja Presbiteriana na cidade de Suffolk. Ele foi um dos mais importantes líderes do movimento operário britânico na primeira metade do século XX. Sua vida foi marcada pelo cristianismo e pelo socialismo, e ele dizia que via no segundo a forma de praticar o primeiro. Para ele, o socialismo era a forma de praticar o cristianismo. Ele lutava por uma sociedade em que a pobreza, o desemprego, a fome e a falta de teto teriam sido abolidos. É difícil esgotar o fato de que o modo de vida escolhido por Cristo para viver entre nós foi o de um trabalhador braçal, de um operário, de um carpinteiro. São palavras de Lansbury, que via na pessoa de Jesus, especialmente no fato de que ele era um carpinteiro, a principal motivação para todo o seu serviço social e toda a influência
que ele trouxe para o movimento trabalhista na Inglaterra do final do século XIX, mas principalmente no início do século XX. Ele ficava impressionado com o fato de que Jesus de Nazaré, o Cristo que foi à cruz, tinha sido um trabalhador braçal, um artesão, um carpinteiro. Então, esse aspecto da vida de Jesus, esse aspecto da vida do incomparável Cristo, influenciou profundamente George Lansbury, lançando-o para a vida das atividades sociais e do socialismo. Um outro aspecto da vida de Jesus que chama muita atenção é aquilo que nós chamamos de tocar os intocáveis, o seu ministério de compaixão. Quando você abre a Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 23, vamos abrir lá, Mateus, capítulo 4, verso 23. Observe que, ao iniciar o seu ministério, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. No capítulo 9, verso 35, Mateus vai falar algo semelhante a respeito do ministério de Jesus. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Você observa na vida de Jesus que esses dois textos de Mateus mostram que Jesus Cristo era movido por sua compaixão. Ele a praticava com o sem rumo, os famintos, os desprovidos, os cegos, os marginalizados, os doentes, as mulheres, as crianças, aqueles que a sociedade rejeitava do meio dos seus, como os publicanos. Ele tinha entre os seus discípulos revolucionários como Simão, o Zelote, e assim você observa que tudo que Jesus fazia, ele era movido por sua compaixão pelas pessoas. Em função disso, no decorrer de toda a história do cristianismo, os cristãos sempre estiveram na vanguarda, na linha de frente, no cuidado com os que sofrem e com os que padecem de enfermidades também. Quando você for aos Estados Unidos, na cidade de Minnesota, lá tem uma clínica, a Clínica Mayo, e no vitral de entrada da clínica você vai encontrar os seguintes dizeres: curar às vezes, aliviar com frequência, confortar sempre. E esses dizeres dessa clínica vêm exatamente desse ministério de compaixão de Jesus Cristo que estendia sua mão, abria os seus ouvidos, se fazia presente na vida de muitas pessoas necessitadas da sua época. E por causa disso, Cristo introduziu uma regra tríplice no cuidado com o próximo. Através da parábola do bom samaritano, ele nos ensinou que não devemos fechar os olhos para aqueles que precisam, mesmo que isso possa, em algum momento, trazer algum tipo de perigo e desconforto para nós. Nós devemos ser motivados por compaixão e não simplesmente pelo sentimento de preservação própria ou preservação da vida própria. Jesus também introduziu a regra áurea que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Nós amamos a nós de forma quase que idolátrica às vezes. Então Jesus diz: olha, do jeito que você trabalha para você, cuida de você, ama você mesmo, ame também dessa mesma maneira o próximo. E ele também deu o seu exemplo pessoal. Você vê Jesus, você lê a respeito de Jesus na Bíblia, ele cuidando, ele dando atenção, ele deixando aquilo que é menos importante ou aquilo que talvez chamasse mais a atenção para simplesmente dar ouvidos, dar atenção e cuidar de quem mais necessitava. E um dos momentos mais críticos e mais fascinantes desse ministério de compaixão de Jesus
perdão, é quando você lê em Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 42, que Jesus ele toca um leproso. Acompanha comigo a leitura de Marcos, capítulo 1, verso 40 até o 42. Marcos 1, 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. E aí então Marcos descreve: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Essa cena de Jesus Cristo com o leproso, ela é impressionante, porque todo leproso ele deveria andar gritando: Aimee, 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 leproso, 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 para que as pessoas percebessem a sua chegada e se afastassem, porque ele não tinha o direito de estar no meio das pessoas, ele vivia de forma proscrita, à margem da sociedade por causa da sua enfermidade. Embora muitas vezes nós vejamos desenhos na internet de que o leproso vem e abraça as pernas de Jesus, na verdade o leproso ele se prostra diante de Jesus a uma distância aceitável, respeitosa. É por isso que tanto Marcos quanto Lucas nos mostram que Jesus tem que estender a mão, ele tem que esticar a mão para poder tocar no leproso. Jesus toca nos intocáveis. E quando ele toca nas nossas enfermidades, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nos nossos traumas, nos nossos ressentimentos, nas nossas mágoas, em vez de nós contaminarmos a Cristo com aquilo que nos aflige, é Ele que nos contamina com a sua santidade e com a cura. Quando Jesus toca, é Ele quem nos contamina e não nós que o contaminamos. É Ele que, por meio da sua perfeição e da sua santidade, nos alcança nas nossas misérias, nas nossas mazelas, nas nossas tribulações e nas nossas dificuldades. Quando Ele resolve nos acolher e nos tocar, quando Ele resolve nos atender, ele nos abençoa e a Bíblia diz que ele o faz por causa da sua compaixão. Ele toca aquele que nós, ou aqueles que nós muitas vezes não queremos tocar, e ele nos chama a imitá-lo nesse ministério. Então eu quero citar 3 exemplos de pessoas que no decorrer da história foram profundamente tocadas por essa experiência de Jesus com o leproso, ou com essa experiência da compaixão de Jesus por pessoas enfermas e necessitadas. O primeiro exemplo deles é de 369 depois de Cristo, um bispo chamado Basílio de Cesareia. Ele foi o fundador do primeiro grande hospital cristão. Ele construiu um grupo de prédios no qual havia um hospital com 300 leitos. Neste mesmo grupo de prédios havia abrigos para viajantes, um abrigo para os pobres, um abrigo para os idosos, uma unidade de isolamento para quem estivesse com uma enfermidade contagiosa e uma casa para leprosos que eram tratados em isolamento. Basílio, lá em 369, ele angariou recursos para esse tipo de cuidado, e essas pessoas eram atendidas de graça. Todo o ministério dele era sustentado por ofertas voluntárias, a fim de que ele aplicasse os recursos para com essas pessoas. Ele ficou impressionado com a forma como Jesus cuidava dos outros e procurou também cuidar dos outros à semelhança de Jesus. Um outro exemplo católico é o do Frei Joseph Damien, ou Frei Damião, como é conhecido na história secular. Ele foi um padre católico nascido na Bélgica, nasceu em 1840, e ele trabalhou no Havaí, naquelas ilhas do Pacífico, especificamente na ilha de Molokai, que era uma ilha que havia sido separada para colocar nela todos os leprosos daquela região. E ele, vendo aquilo, resolveu ir morar com eles a partir de 1863 e o serviu
por cerca de 16 anos, até que em 1885, ele, num sermão, disse: "E quanto a nós leprosos", deixando bem claro perante a sua plateia de leprosos que frequentava as suas missas, de que ele também havia contraído a enfermidade. E por causa da lepra, ele veio a falecer 4 anos depois, em 1889. Mas o que Frei Damião dizia é que Cristo quebra todos os tabus ao buscar e tocar os intocáveis. Se ele o fez, ele também deseja que nós, de alguma forma, venhamos a fazer, a cuidar daqueles que não têm quem cuida deles. E um último nome que eu gostaria de citar é o missionário protestante Wellesley Bailey. Ele nasceu pouco tempo depois do Frei Damião, nasceu na Irlanda em 1846 e trabalhou na Índia cuidando também de leprosos. Ele fundou em 1872 uma missão que passou por alguns nomes, mas o nome que ela é conhecida hoje é a Missão da Lepra. Ele entendeu, ao ver um grupo de leprosos, todos vivendo juntos em vários níveis da doença ao mesmo tempo, em muita sujeira, em muita falta de higiene, ele diz que ficou fascinado por aquilo e, movido pela compaixão de Cristo, entendeu que a única forma de servir como Cristo gostaria que ele servisse era entrando no meio deles com o consolo do Evangelho. E pouco tempo depois que ele passou a viver e a conviver com aqueles leprosos, o nível e a qualidade de vida deles mudou radicalmente. Tratando deles, ele se fez seu amigo e alguém que os escutava e que partilhava com eles de todas as suas necessidades. Em função disso, o ministério cresceu, se tornou uma missão e se espalhou por várias partes, levando o evangelho àqueles que muitas vezes eram simplesmente empurrados para a margem por causa da sua enfermidade contagiosa. Nós sabemos que hoje a lepra já tem cura, o tratamento é um pouco longo, mas ele é eficaz, e se ela é descoberta então logo no início, não deixa quase nenhuma sequela na vida daqueles que contraem. O fato é que quando nós olhamos o impacto de Jesus na vida dessas pessoas e de muitas outras, nós somos chamados e somos confrontados com a dificuldade que nós particularmente temos de ser movidos pela compaixão de Cristo e atender às pessoas. Deixa eu fazer 3 aplicações para nós pensarmos a respeito do impacto de Jesus nas nossas vidas. Primeiro, o exemplo da compaixão de Cristo provoca arrependimento e tomada de decisão para agir. Eu não enfatizei quando falei sobre São Francisco de Assis, mas o que mudou a vida de Francisco de Assis foi também o encontro que ele teve com um mendigo leproso. Ele era rico, era um jovem rico na cidade de Assis, e estava andando com seu cavalo pela cidade quando ele viu o mendigo pedindo a esmola, sendo um leproso. Ele conta no seu último testamento que ele esporou o cavalo para que o cavalo andasse mais depressa. Mas tão logo ele passou pelo leproso, ele percebeu que quanto mais distante ele estava do leproso, também mais distante ele estava de Cristo. Isso o comoveu, ele diz que parou o seu cavalo, voltou atrás, ao chegar perto do leproso, ele desceu do cavalo e foi até o leproso e beijou as suas mãos, e foi naquele momento que ele decidiu a ser o São Francisco de Assis. Fez o seu voto de pobreza e de obediência a Cristo, e daí para frente ele passou a angariar recursos para cuidar dos pobres, dos necessitados e dos enfermos. E na vasta gama do ministério de São Francisco de Assis, ele mantinha um leprosário, um ministério para cuidar também de leprosos. Mas o que chama a atenção foi que ele percebeu, ao se afastar do leproso, que quanto mais longe do leproso ele estava, mais longe de Jesus Cristo ele estava também. E isso mexe com a gente. O exemplo da compaixão de Jesus Cristo provoca em nós arrependimento quando nós fingimos ou tentamos nos afastar desse momento de crise de ter que cuidar de alguém necessitado.
Segundo, o impacto de Cristo, ele quebra nossos medos e nos impulsiona a ter coragem para servir e tocar os intocáveis. Os intocáveis não são apenas os leprosos e os doentes. São muitos tipos de pessoas. E nós precisamos desenvolver um ministério para incluir, para receber pessoas por causa do evangelho que nós vivemos. Na igreja de Vila Nova, nós temos alguns exemplos pequenos, mas verdadeiros, de como ser tocados por isso e aprender a ter a compaixão de Cristo e não a nos tornar pessoas preconceituosas que ficam rotulando e se afastando das outras. Então, pessoas autistas, pessoas surdas, pessoas que carregam enfermidades peculiares, essas pessoas, elas precisam do evangelho e quando virem para a igreja, muitas delas virão com as marcas das suas enfermidades ou atravessando e vivendo as suas enfermidades ou a sua característica pelo resto da vida. E nós precisamos nos arrepender de ter uma postura de afastamento e procurar aprender a conversar com elas, a conviver com elas, a recebê-las no nosso meio e, naqueles casos em que for necessários, tratar delas, não somente tratar com elas. E por último, nós precisamos ser movidos mais por compaixão e menos por preconceito para com os outros, tendo medo de contaminações. Essa pandemia que nós estamos vivendo, ela nos pressiona, porque muitos de nós escolheu deliberadamente viver pelo medo e aceitar o isolamento e o isolamento social, o distanciamento social, como uma regra definitiva simplesmente por causa do medo de ser contaminado e morrer. É claro que nós não condenamos essa atitude dizendo que ela é o pecado horrível, mas ela pode sim ser algo pecaminoso nas nossas vidas se nos leva a simplesmente nos isolarmos dos outros e não desejarmos mais a presença. E o cristianismo, no decorrer da história, sempre esteve na linha de frente daqueles que enfrentam, daqueles que se arriscam, daqueles que sabem dos riscos de cuidar dos outros, mas mesmo assim, por causa da compaixão de Cristo, porque Cristo fez isso, também se mover na direção do próximo para cuidar deles, para auxiliá-los nas suas necessidades. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia estão se sentindo sozinhas, solitárias, em profunda solidão? Conversando com os irmãos e as irmãs que são psicólogos e psiquiatras no meio cristão, eles testemunham do quanto o grau de depressão e até mesmo de tentativas de suicídio aumentou por causa dessa pandemia. O que aumentou nessa pandemia não foi só a pobreza, foi também o distanciamento das pessoas e as pessoas tendo que conviver com seus problemas mais de perto e não saber como fazê-lo. Nós cristãos podemos ajudar as pessoas a lidar melhor com problemas que isolam, que separam as pessoas, porque nós recebemos e conhecemos o perdão de Jesus que nos incluiu, que nos trouxe para perto. E assim podemos sim estender a mão por meio de uma conversa de WhatsApp, uma videoligação, quem sabe mesmo uma visita urgente para alguém que está atravessando um momento de dor, de medo, de ansiedade por causa da contaminação dos seus pais, dos seus familiares queridos com o Covid. Na nossa igreja mesmo, temos acompanhado famílias que estão sofrendo por causa da forma agressiva como o Covid-19 tem atuado. E também por causa do distanciamento da igreja em função disso e a consequência negativa que tem trazido sobre o enfrentamento de outras enfermidades, outras patologias, sejam elas sociais, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Saiba que Cristo, ele produz um impacto na vida daqueles que o conhecem de tal forma que elas aprendem a se mover também por compaixão e assim tentar cuidar melhor as outras pessoas. Que Deus te abençoe ao assistir essa transmissão e que Cristo traga impacto na sua vida, te levando
a ser movido mais por compaixão e menos por preconceito. Vamos orar? Deus abençoa cada um que assistiu a esse vídeo. Que ele seja útil para tirar corações de prisões autoimpostas por causa dessa pandemia e libertar o teu povo para amar e servir, tomando todos os cuidados devidos e necessários, mas sempre contando com a tua proteção sobrenatural quando tivermos que fazer qualquer coisa. Então estamos pedindo, Senhor Deus, em favor daqueles que ignoram o momento que nós estamos vivendo, mas estamos pedindo em favor daqueles que têm consciência do momento e mesmo assim resolvem servir. Cuide deles, protege-os. Permita que, ao cuidar dos outros, não sejam, Senhor Deus, contaminados e adoecidos ou infectados, mas que eles possam infectar os outros com a graça do Evangelho e o consolo de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima transmissão, quando vamos falar sobre Tolstói, Mahatma Gandhi e Martin Luther King e como o Evangelho, especialmente através do Sermão do Monte, os impactou, levando-os a impactar outras vidas também. Até lá, que Deus te abençoe.